Karen. Bom, eu também queria agradecer a possibilidade de estar aqui. Sendo do Museu da Pessoa, eu acho que o Museu da Pessoa é, de alguma maneira, no nível de pensar a memória, muito do que a Wikipedia pensou em termos de produção de conhecimento colaborativo. A ideia é de que você pode construir uma memória que cada um de nós, pelo menos sobre a sua própria história, temos o direito, a oportunidade de contribuir. Eu queria só fazer, eu tenho uma mania enorme de síntese, não sei porquê, mas também sou historiadora e gosto de ver as coisas em ondas, assim, né? O que as coisas querem dizer. Em geral, a gente não sabe quando a gente está vivendo. Mas acho que aqui foram pontuadas algumas coisas muito interessantes que, pelo menos na minha cabeça, ficaram, né? Algumas óbvias, como informação não é conhecimento, e que, na realidade, a potencial de acesso à democratização da informação não significa também, efetivamente, a transformação social. Como a gente usa essa democratização, como ela é apropriada, reside o grande desafio. E aí eu queria retomar uma fala que eu achei muito significativa, pelo menos para mim, do Jimmy Wales, onde ele disse que o grande desafio da Wikipedia não é tecnológico, mas é a participação do mundo em desenvolvimento, né? Eu acho que ele pontuou uma coisa muito importante para a Wikipedia e acho que, sobre tudo que a gente está falando aqui, porque, na realidade, o grande desafio, e aí a gente falou de educação, não é... O Ladislau está falando, eu boto esse artigo, eu boto aquele artigo, ou eu mesmo falo da proposta do museu, mas, obviamente, tudo que tiver no seu site, no seu blog, eu vou achar que é maravilhoso, porque eu te respeito muito. Então, aonde a capacidade de crítica, a capacidade de pensar com qualidade, são anos. E como a gente tem um desafio enorme na educação dessa ferramenta, né? Eu sempre fico imaginando que é como se a gente estivesse num oceano maravilhoso, cada vez mais maravilhoso. E que aí acho que o nosso desafio como grupo, como indivíduos e grupos, será que todo mundo sabe nadar? Ou como é que a gente faz para que mais e mais pessoas consigam nadar nesse oceano? Aí que eu acho que reside o grande debate, como ele mesmo colocou, né? Como é que mais e mais pessoas participam dessa empreitada? Bom, e é isso aí. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer o convite da organização, agradecer ao Jimmy e a todos vocês pela possibilidade de dialogar aqui de forma colaborativa. E agradecer imensamente a plateia, que teve paciência de ficar até as 10h10, né, numa conversa em que, infelizmente, a gente não pôde construir a participação mais ampla de todos. Isso acho que o tempo, a dinâmica é difícil, mas a tentativa foi excelente. Acho que é um modelo diferente de diálogo que a gente tem que tentar buscar pautar mais, tentar se desafiar a fazê-lo, né? Tem uma pergunta que me foi feita, que eu quero incluir no meu comentário final, que me parece bastante interessante para refletir, inclusive, essa coisa da academia e da produção de cultura, né? A pessoa diz o seguinte: olha, mas a história sempre nos foi contada, de alguma forma, pelos intelectuais, por aqueles que escreviam livros, por aqueles que analisavam e davam um cunho para a história, para a versão histórica. De certa forma, a possibilidade de escrever a história, por exemplo, hoje, a partir de uma enormidade de blogs e em formato wiki, não é algo... Ela pergunta, né, mas será que isso daí não é mais democratizante? Não possibilita uma variação de olhares a respeito, inclusive, dos tempos que a gente está vivendo? Eu acho que sim. Eu acho que a credibilidade, concordo contigo, Marcel, que a credibilidade é que acaba fazendo com que você vá a um ou outro blog, outro site, a outro espaço de informação. Isso é fundamental. Eu, por exemplo, tenho meu jornal. O meu jornal eu faço com feed. Eu organizo lá todos os sites e blogs que me interessam e não leio o Estadão. Eu leio esses feeds.
eu pego todo, e tem coisa muito boa, né? Você organiza mundialmente sites de economia, blogs de economia, organiza aqueles que tratam de América Latina, outros que tratam de discussão política, e durante um momento do dia, ou 2, 3 momentos do dia, você lê todo esse arsenal de produção de informação e conhecimento. Isso pode ser uma colocação um pouco radicalizada desse processo, mas eu acho que a gente vai ter que inclusive, avançar um pouco nessa... talvez ser um pouco duro nesse debate, para poder desconstruir um pouco essa visão mais ortodoxa do que é produção de conhecimento. Eu acho que esse debate, de algum jeito, avançou bastante nisso. Alguém falou ali, mas as pessoas são acadêmicas. Eu fiz mestrado na USP. Não estou aqui querendo dizer que as pessoas não têm que fazer mestrado, fazer doutorado. Acho que sim, podem fazer, mas não estou dizendo que só isso é conhecimento. É isso, fundamentalmente. Obrigado aí pelo convite também, né? Agradecer também o pessoal que está ali, que não estava aqui, mas que fez isso acontecer, Thomas e a equipe toda ali. Show de bola, aí, um trabalho muito bacana. Proporcionou uma experiência muito legal para todos nós aqui. Acho que foi um papo franco, aberto, tá? Como tem que ser, né? E a conclusão que eu fico desse debate é exercermos o desapego, né? Porque estamos literalmente numa mudança de era que foi capaz de criar o mundo do jeito que está aí, né? A gente não pode esquecer. Toda essa lógica acadêmica de construção de conhecimento e de apropriação e de acúmulo e de blá, 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 chegamos onde estamos, tá? E é importante a gente pensar o que a gente quer daqui para frente, tá? E a gente vê também historicamente todo o processo de rupturas de eras, né? Elas sempre trouxeram esse mal-estar, né? Como foi uma frase outro dia que eu escutei aí, que estava no muro da França, né? Deus morreu, Marx morreu e eu não estou me sentindo muito bem. Tá? A gente vive esse mal-estar, a gente está num processo agora de precisar criar o futuro, né? E eu acho que aí eu parabenizo a iniciativa Quando eu penso a Wikipedia e penso todo o processo da Wikimedia, eu só penso no conceito do pós-conceito, né? A criação do que vai ser, tá? Não o pré-conceito, nem o conceito do jeito que a gente conhece. Todas as vezes que a gente está numa discussão mais plena, assim, coisa mais arriscada que tem, a gente colocar um conceito. Não sei o que lá, ética, pô, mas não sei o que lá, tal. Não sei, sempre tá cada dia mais complicado se defender conceitos em discussões, entendeu? Então está na hora da gente começar a discutir os pós-conceitos, né? E eu acho que a Wikipedia está aí para nos ajudar nisso, tá? A gente realmente repensar todos esses conceitos e os nossos preconceitos e trabalhar em função do que vem por aí. Obrigado aí. Eu peço licença para pular você, porque eu acho que o interessante seria que você encerrasse. E então faço minhas considerações finais e aí. Assim, eu queria agradecer o privilégio também de poder viver isso que a gente viveu junto aqui, porque eu estava pensando, puxa, o que fala, assim, 2 minutos para sintetizar? Eu acho que talvez a coisa que mais me pega é a percepção de que, em português, a gente tem uma coisa muito linda, que é o uso distinto da palavra ser. A gente tem 2 verbos para o ser. A gente tem o ser e o estar. Isso é fantástico, porque mostra para a gente que as coisas não apenas são, e aí é fixo, mas as coisas estão, que é processo e que se transforma. Então, eu acho que isso que a gente viveu é um processo de ver de que maneira a gente pode promover mudança de estado. E isso acho que é a coisa que é mais instigante. E a gente promove mudança de estado quando a gente se percebe como coautor da vida, do mundo, etc., e não como vítima. E o que é lindo desses processos colaborativos é que eles mostram para a gente que essa autoria é possível. Então, eu fiquei pensando que o que seria, que eu gostaria de agradecer e encerrar com uma visão de futuro. Uma visão de futuro onde
a prática da mudança de Estado, onde a gente se permita cada vez transformar e a cada vez incluir coisas e não excluir coisas, isso vai fazendo com que a gente tenha noção da enorme abundância que a gente vive, porque existe pobreza, sim, mas existe abundância de muitas coisas que podem se transformar em qualidade de vida. E se a gente muda esse binóculo, a gente consegue reverter isso transformando em políticas de desenvolvimento, por exemplo. Então, nessa visão de futuro, o Wiki é um Estado e é um processo, mais do que um produto que foi um produto que começa esse Estado e este jeito de fazer, que é um jeito rápido, porque o futuro chega cada vez mais rápido, então a gente precisa ser autor disso, e colaborativo como um contraponto ao competitivo, porque a competição vem quando existe recursos finitos e pelos quais eu disputo. Mas se eu estou trabalhando com tecnologia e com conhecimento, com criatividade, os recursos são infinitos e a gente pode colaborar. E nessa visão de futuro, então, abundante, existem muitas wikis. Existe, por exemplo, uma wiki Melhores Práticas, onde todo mundo disponibiliza como faz caixas d'água de coleta. Existem várias iniciativas assim, essas iniciativas são juntadas, como falou o Zé Marcelo. Talvez a próxima wiki seja um mapa desse oceano que é a internet, onde a gente consegue chegar num ponto, mas a gente não tem um desenho dele. Então, a minha visão de futuro é que a gente se assuma cada vez mais com autoridade, porque a autoridade é aquele que é autor. E como a gente cria, todos nós somos autoridades, porque somos autores. E aí a gente pode criar diversas wikis de acordo com as nossas diversas patrimônios e riquezas que todos temos. E, claro, convidar vocês para criar futuros. Ladislau começou, por isso fomos assim. Você quer falar mais? Me pareceu que você... Deixa eu colocar rapidamente que o conhecimento está no olho do furacão, né? A grande tensão mundial não é mais entre quem controla as empresas, e sim quem controla o conhecimento, né? A grande tensão internacional está no acordo TRIPS, né? Trade Related Intellectual Property. Essa é a guerra, quem controla o conhecimento. E uma batalha que não é resolvida e não é simples nem de longe, né? Eu acho que a gente subestima o que é não ter acesso ao conhecimento. A Unesco fez um balanço anual, o World Information Report, que eles chamam, dizendo o seguinte: o conhecimento e o acesso à informação é um direito humano, porque a pessoa que não tem acesso à informação não sabe acessar os outros direitos. Então, ter acesso à informação, a conhecimento de maneira gratuita e generalizada e significativa é vital para toda essa massa de população. Isso é um foco. O Jimmy, logo no início, colocou isso, né? Quer dizer, o direito a se comunicar, o direito ao conhecimento como um direito humano. Isso é vital, né? Eu tenho um livrinho chamado Tecnologias do Conhecimento. Recebi um e-mail de Timor-Leste dizendo que leram online no meu livro e pediam autorização para utilizá-lo para formar professores. Eu respondi muito honrado. Isso aqui levou 5 minutos. Timor-Leste, gente, porque é de fala portuguesa. Tá? Eu estou descobrindo o uso de textos meus, ou de textos que eu veiculo através do meu site, no interior de Angola. Vamos procurar que livros estão disponíveis em livrarias no interior de Angola. E por aí vai. Não é? Quer dizer, na realidade, o potencial da democracia nesse processo é, para mim, absolutamente vital. A gente não reequilibra esse planeta em termos de divisão social e em termos ambientais, que é outro eixo crítico do planeta, se a gente não generaliza esse potencial, digamos, de dar os instrumentos para toda essa massa de gente, que todo mundo, todo pobre, tem a mesma inteligência que rico. Entende? É dar os instrumentos, dar as oportunidades, né? Eu acho que esse evento aqui é extremamente importante, faz parte da nossa discussão, digamos, no Brasil em geral, de democratização do conhecimento
Eu acho que toda a organização disso está de parabéns, né? E eu queria agradecer pessoalmente ao Jimmy por todo esse trabalho. Eu acho que é um negócio de uma beleza impressionante. Que bom que você fez. So thank you. So I have several different thoughts. First, I wanted to respond to something that he had talked about earlier, and that's that I completely agree that YouTube is a good place to watch funny cat videos, but maybe not so good for financial crisis information. Eu queria falar tive vários pensamentos agora. Eu queria falar uma coisa sobre o que o Ladislau falou anteriormente, que o YouTube pode ser um site interessante para ver vídeos engraçados, mas não para aprender sobre a crise financeira. Falou o contrário. Bom, mas tudo bem. That's what I said. I've received some top-notch, very humorous and funny, but technically perfect translation on what's happening in the financial world through But YouTube. simple. Okay. Well, for me, I prefer the funny cat videos. So anyway, one of the thoughts that I wanted to share is the idea that I think we should recognize that the best academics consider themselves to have a role in society that's about spreading knowledge and helping to educate everyone, and that the best response of academics to Wikipedia is to participate, to help to make sure that it's the quality that it should be. I think that the kind of academic who is afraid to engage with the general public is abdicating on the responsibility of what it means to be a scholar, which is to be always open to being challenged by the outside. Eu acho que o objetivo maior das pessoas da academia, dos eruditos, é difundir o conhecimento. Então, portanto, participar e assegurar que um instrumento como a Wikipedia seja fidedigno deveria ser uma vontade desses acadêmicos, e um medo de se engajar com instrumentos que têm grande acesso do público não é o papel de um erudito. And that was really my last thought, except for I would love it if we could have a nice round of applause for my translators here who made this evening possible. Thank you. Eu queria agradecer às tradutoras que fizeram com que esse evento fosse possível. É isso? Então, obrigada a vocês, palma para vocês. Boa noite.